noite, galera, tudo bem? Como que é falar depois do Fukuda, né? É assim, sai o Pelé e entra o jogador sem uma perna. É mais ou menos isso. Deu um show pra gente aqui. Explanou bem, bastante o panorama do que a gente vai discutir hoje. E eu fui chamado por uma forma um pouco diferente, pontuar algo que é extremamente importante dentro desse cenário gerencial hoje que nós fisioterapeutas precisamos nos atentar. Tudo isso que o Fukuda falou é extremamente importante e precisa ser enraizado na cultura da profissão, tanto do terapeuta ocupacional como do fisioterapeuta. Então a proposta é que nós agora pontuemos detalhes, salientemos detalhes importantes dentro de todas essas necessidades que um bom gerenciamento precisa ter. Tá ok? Você pode passar um para mim? E eu vou falar sobre marketing em saúde e negociação estratégica. Quando fala assim, marketing em saúde, assim como o professor Thiago comentou, Facebook, Instagram, a gente sempre pensa que geralmente é essa publicidade, né? Esse engajamento publicitário. Só que não é exatamente sobre isso que eu quero falar. O professor Thiago já deu o insight e iniciou essa discussão sobre qual é a minha meta, como eu preciso movimentar o meu serviço para aumentar e gerar e chegar até o lucro proposto. Quantos pacientes precisam, de fato, adentrar e fechar um contrato de assistência em saúde e de fisioterapia para que esse lucro seja alcançado? A proposta que eu vou falar agora é como eu vou aumentar o meu lucro por atendimento. Então, o professor Thiago falou sobre todo esse insight de gerenciamento de metas de lucros e agora nós vamos falar sobre como eu negocio juntamente as operadoras de saúde, como eu negocio com o meu paciente, como eu negocio com o meu contratante, todas as questões financeiras dentro da minha assistência de qualidade. Então nós estamos aqui, duas profissões que todos nós vamos deixar isso bem explícito, que são profissões lindas. Todos nós um dia sonhamos em estudar fisioterapia e terapia ocupacional com um objetivo. Eu lembro quando, há uns bons anos, eu decidi iniciar os estudos em reabilitação. O meu objetivo principal era trazer ao paciente um bom resultado de retorno ou de manutenção da sua qualidade de vida. Tudo isso é muito belo, mas a gente sabe que nem sempre o discurso dos profissionais caminha nesse mesmo segmento. Eu posso dizer, por exemplo, que minha sobrinha é estudante de fisioterapia, e quando eu comento isso com alguns colegas, eu escuto a seguinte frase: você deixou ela estudar fisioterapia? Eu falo, não só deixei, como eu estimulei. Nós sabemos que não é fácil ser profissional de reabilitação hoje. A valorização, o repasse, aquilo pelo qual nós um dia sonhamos em estudar e fazer uma faculdade, que é o retorno financeiro, nem sempre, atualmente, é de fato algo que gratifica e que valoriza e que é o reflexo de todo o tempo no qual nós dedicamos à nossa profissão. Os 4, 5 anos de formação, 1, 2 anos de residência, especialização, congressos, simpósios, eventos, cursos, investimento, dinheiro, recurso, estrutura, grana que foi investido, nem sempre é, de uma forma justa, devolvido para nós, da forma como nós almejávamos no momento dos estudos. É por isso que hoje eu escuto, você deixou sua sobrinha fazer fisioterapia? Falei, claro, porque hoje nós lutamos para os profissionais, não somente nós, mas para o futuro da profissão. Quando minha sobrinha tiver um tempo de carreira que eu adquiri, ou que vocês adquiriram, e estão hoje juntos, ela possa ter condições e um reflexo de que o investimento dela, de fato, valeu a pena. Então é exatamente isso, esse circuito de orientações e todos os eventos que essa gestão do CREFITO 3 vem fazendo é justamente para que haja um movimento numa direção da valorização profissional por parte dos profissionais.
por parte de juntamente o conselho, associações que estão aqui representadas, você que está assistindo aí no YouTube, nós possamos olhar numa direção de amanhã a terapia ocupacional, amanhã a fisioterapia serão profissões que de fato são dignas, valorizadas pelo tanto no quanto nós estudamos. Hoje, muitas pessoas são criticadas pela famosa hashtag Físio por Amor. E é um tema um pouco polêmico quando a gente fala sobre isso. Porque eu penso que fisioterapia por amor, logo na minha cabeça, de muitos que aqui estão assistindo, passa o seguinte cenário. Um profissional que atua por uma paixão visceral, algo totalmente cego pela reabilitação e pelos resultados com o paciente, mas esquece de amar a si próprio como profissional e que precisa ser valorizado e também precisa pagar conta. Não é verdade? O boleto não para. Os correios param de entregar boleto para vocês, galera? Não para. Então a gente precisa reverter essa paixão, essa loucura visceral pela reabilitação, no qual os profissionais de reabilitação transmitem essa característica de uma forma viável e financeira. Então é assim, todo mundo um dia já ouviu isso e eu escuto muito. Augusto, eu ofereço o melhor atendimento que eu posso. Os meus pacientes de fato melhoram, mas é como se não valesse a pena. Porque eu me esforço, eu saio cedo de casa, eu chego tarde, eu trabalho em 2 hospitais, 3 hospitais, eu atendo home care, eu atendo particular, para no final receber menos do que muitos outros profissionais que não fazem uma faculdade assim como eu fiz. É algo que dói, né? Eu, como fisioterapeuta, sinto uma dor em pensar que um profissional que dedicou tanto tempo, que dedicou tanto esforço da sua carreira, acabe tendo esse sentimento de não ter de volta tudo aquilo no qual ele investiu. Então a ideia principal hoje é a seguinte, não foi só o slide do Thiago que sumiu, o meu também. A ideia aqui é a seguinte, como que eu vou transformar esse meu atendimento, como que eu vou pegar essa minha qualidade e transformar isso numa forma inteligente, uma forma viável, no português claro, uma forma interessante de ganhar dinheiro, de ser um profissional valorizado de fato. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, pode passar? Achei, ó, tá aí. Só inverteu. Eu preciso tornar a minha atuação algo viável, algo que me traga um retorno financeiro e renda. Não somente trabalhando com números de pacientes, mas aumentando o meu repasse paciente a paciente, tornando a minha profissão uma profissão valorizada da forma como ela deve. Então, se a gente voltar um pouco no tempo, pensando um pouco no futuro, a gente se depara com algumas equipes históricas. E talvez quem gosta um pouco mais de futebol, assim como eu gosto, já sabe que seleção é essa. A seleção brasileira de 1982. A seleção que é considerada pelo jornalismo esportivo como a maior seleção de todos os tempos. Uma equipe imbatível na época. Zico, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Valdir Pérez. Na direção era só o saudoso Tele Santana. E era uma equipe que naquela Copa do Mundo todo mundo falava assim, os imbatíveis. Não era a equipe a se bater, era a equipe imbatível. Só que a gente sabe que infelizmente o resultado não foi o esperado. E contra a Itália, a seleção foi desclassificada, não trazendo o tão sonhado tetra que foi acontecer alguns anos depois com uma equipe que não era tão famosa assim. É claro que hoje, se você falar Romário e Bebeto, na sua cabeça já vem assim, né? Na hora você faz assim, ó, comemorando o filho do Bebeto. Só que hoje, na época, o Bebeto não era considerado um jogador tão potente e tão famoso como nós pensamos hoje.
Zinho, palmeirense, eu acho ele um incrível jogador. Mas, na época, ele não era considerado um jogador de expressividade internacional. E mesmo assim, uma equipe que não era considerada imbatível trouxe o tão sonhado Tetra. É engraçado, a gente consegue ouvir o som dessa imagem, não é verdade? O tão sonhado Tetra. É Tetra! De uma equipe que não era considerada uma equipe imbatível. Então a ideia que eu quero passar para vocês é exatamente essa. Como que eu trago resultados. E não somente os resultados que eu conheço e que eu acho lindo aquele resultado. Todos vocês talvez acompanharam nas redes sociais a nossa colega fisioterapeuta que ao ver a primeira marcha, a primeira deambulação de um paciente, caiu aos prantos do lado desse paciente. Ela foi parar no encontro com a Fátima Bernardes. Eu achei isso uma cena linda, inclusive eu também me emocionei. E esse resultado é um resultado que nós buscávamos e que nós ainda buscamos. Só que não são esses os resultados que aqueles que investem nos nossos serviços muitas vezes buscam. Não o resultado emocional, o resultado emotivo, mas o resultado concreto. É ser a seleção de 82 com o resultado da seleção de 94. A seleção de 82 era a melhor seleção de todos os tempos, mas eles chegaram no avião, quietinhos, do Brasil, todos voltaram para os seus times. A seleção de 94 foi ovacionada num caminhão dos bombeiros e até hoje é lembrada por todos nós. Até hoje nós lembramos do Romário, o baixinho Romário. Bom, lembram quando vocês estavam em casa e de repente a mãe de vocês saía, vocês falavam assim, vou ganhar um ponto com a minha mãe hoje. Vou lavar a louça. Lavava a louça. A mãe chegava, mãe, lavei a louça. O que a mãe falava? Pode passar. Não fez mais do que sua obrigação. Então é exatamente aquilo que o professor Tiago comentou. A confiança, o bom atendimento, a qualidade, a excelência na assistência não é mais do que a nossa obrigação. Não é mais do que a nossa obrigação oferecer para o paciente o melhor. O paciente confia a nós todo o conhecimento que nos foi dado na graduação, na especialização, nas residências, nos eventos. Ele cobra e ele confia, ele não cobra diretamente, mas ele confia a nós que nós conhecemos as últimas atualizações do tratamento. E isso não faz mais do que a parte da nossa obrigação profissional. Então você ser um profissional de excelência não é mais do que a sua obrigação. E eu não estou falando isso de uma forma grosseira, eu simplesmente estou expondo que se um dia você se propôs a atender uma vida, você se propôs a entregar o seu melhor. Então a ideia agora é que ao invés dessa troca de figurinha, um bom atendimento por um pagamento, operadora de saúde, eu fiz um atendimento, e a operadora de saúde falou assim, então está aqui uma guia. Nossa, operadora de saúde, mas só isso? Aí fala assim, tá, mas você atendeu. Tá, mas eu atendi maravilhosamente bem. Ele fala, mas todo mundo atende maravilhosamente bem. O que você tem apresentado de fato? Qual que é a sua estratégia? Qual que é o seu marketing agora nesse ponto com o negociante, com aquele que realmente tem aquilo que a gente precisa? Aquilo que vai ajudar a gente a pagar nosso boleto, né, galera? Pode passar? Horas e horas de cansaço. Essa troca de figurinha, atendimentos a R$ 7,00. O doutor Adriano comentou atendimentos a R$ 1,50. R$ 1,50. Galera, todo mundo aqui fez faculdade e sabe que a coxinha da faculdade é cara. Não é R$ 1,50 a coxinha da faculdade. Lembra do Xerox? Todo mundo aqui da época do Xerox? Era fácil. R$ 1,50 não vai pagar uma apostila. Como que você vai oferecer o seu serviço a R$ 1,50? O quanto você vai ter que se dedicar e suar e trabalhar para que você desse R$ 1,50 tire R$ 150 em um dia? São inúmeros atendimentos. Com isso a qualidade cai. Pode passar.
E no final, né? Salário, ó, canso, fico exausto, e isso não me dá o retorno financeiro que eu tanto mereço e eu tanto penso. Então a ideia é como que eu transformo a minha obrigação de qualidade, de excelência, de beleza em grana. Para isso, nós temos que nos atentar não somente em aspectos funcionais, como é a nossa cultura. Nós pensamos muito em amplitude de movimento, e é essencial que nós pensemos nisso. Nós pensamos muito em escala de Berg, escalas que nos trarão informações funcionais no momento do atendimento, que nos trarão metas individuais com cada paciente. Mas como que isso de fato trouxe um impacto clínico para o paciente? Como que isso de fato trouxe um impacto financeiro à operadora que me contrata? Quando eu falo impacto clínico, estou falando, por exemplo, se você é um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional no ambiente hospitalar, como que a sua reabilitação diminui, por exemplo, o tempo de internação, o tempo de ventilação mecânica, o tempo de internação na UTI, mortalidade. Qual que é o impacto clínico? E nós sabemos que nós mesmos não nos atentamos tanto assim à clínica do paciente. Parece que culturalmente no Brasil dividiu-se no meio, onde funcionalidade é parte integrante dos profissionais de reabilitação e clínica, competência, estrutura de outras categorias profissionais. Mas não. Precisamos entender, por exemplo, que a sua reabilitação no seu consultório e na sua clínica muitas vezes minimiza ou tira esse paciente da chance de passar por um procedimento cirúrgico. A sua reabilitação diminui a administração e a posologia farmacológica. A sua assistência e a sua reabilitação aumenta a qualidade de vida do paciente e, consequentemente, aumenta a taxa de sobrevida desse paciente. E quanto você tem olhado para isso? Além disso, quanto você tem apresentado para uma operadora de saúde, por exemplo, que você evitar uma cirurgia traz tantos R$ 1.000 de lucros para ela? Evitei uma artrodese, evitei uma artroplastia de joelho, consegui, de uma forma funcional, garantir que este paciente não passasse por um procedimento cirúrgico. Assim, a operadora de saúde lucrou tantos R$ 1.000 naquele paciente. Impacto clínico e impacto financeiro. É parar de olhar só para o seu joelho ficou bom, né? Nossa, como seu joelho está bom! Não deixar de olhar para isso, mas é olhar assim, o seu joelho está ótimo, sua qualidade de vida aumentou, você voltou mais rápido para o trabalho, você voltou às suas atividades e a operadora de saúde lucrou com isso. E é muito simples. Lembra que era uma troca de figurinha guia e atendimento? Agora é uma troca de figurinha lucro, lucro. Só que não é só o lucro que você deu no seu atendimento. É todo o impacto disso sobre o paciente. É aquele seu paciente pneumopata em uma reabilitação pulmonar ambulatorial, que através de todo o processo de reabilitação, você diminui a taxa de reinternação, e que antes internava 4 vezes no ano, e no ano que passou ele só internou 1. E a operadora de saúde, que gasta com as outras 3 internações, olha para você de uma forma diferente. Opa, espera aí. Antes, com toda a assistência que eu oferecia, ele internava 4. Agora, com a reabilitação, este profissional interna 1. Entendam o impacto e o brilho nos olhos das operadoras de saúde que farão com que eles olhem de uma forma brilhante para nós. Então, o marketing é exatamente isso. Como apresentar esses diferenciais para as operadoras de saúde. É pegar a reabilitação que, culturalmente, está desconexa com os impactos, pode passar, e trazer isso para dentro da nossa atuação. É fácil? Muitas vezes na nossa cultura não.
mas a gente vai entender que é. Pode passar mais um? Às vezes, quando a gente pensa, parece um monte de ideia bagunçada, um monte de rabisco, mas nós precisamos pontuar exatamente aquilo que nós temos como objetivos alcançados com outras questões e outras pontuações numéricas do paciente. Tabular isso, transformar isso em gráficos, transformar isso em números, mostrar que a repercussão funcional que eu trouxe ao paciente mudou a clínica e, consequentemente, trouxe lucro. E assim como o professor Tiago falou, tudo isso deve ser feito através de indicadores. Então a minha função aqui, agora, é falar para vocês sobre indicadores. Não é perder informações e esquecê-las em evoluções feitas dentro de um prontuário que fica arquivado. É analisar essas informações, pontuar essas informações, criar gráficos com essas informações e interpretar o impacto disso na clínica do paciente. Por exemplo, minha área de atuação, se você em um ambiente hospitalar introduz um protocolo de reabilitação e identifica que a força do paciente aumentou com esse protocolo, utilizando, por exemplo, uma escala simples, a escala de MRC, você consegue mostrar que o protocolo de reabilitação trouxe um impacto funcional positivo. Mas isso, para a operadora, não parece tão interessante. A não ser que, juntamente com isso, você cruze outros dados, mostrando que, quando os pacientes permaneciam fracos no leito da UTI, esses pacientes permaneciam mais tempo na ventilação mecânica, permaneciam mais tempo na UTI, mais tempo no hospital e, consequentemente, morriam mais. Agora a ideia é cruzar números, é interpretar números, mostrar que, mesmo com a mesma conduta médica, a mesma conduta de enfermagem, a mesma conduta da fonoaudiologia, eu, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, consigo otimizar a funcionalidade do paciente, reduzindo o tempo de ventilação, reduzindo o tempo de internação, reduzindo assim a mortalidade e outros aspectos de qualidade de vida do paciente, além de reduzir a taxa de reinternação. Agora aquele seu dado que parecia um dado aleatório se tornou um dado interessante. Agora a operadora de saúde vai olhar e falar assim, conta mais. E eu estou falando de uma escala funcional simples. Todos nós conhecemos inúmeras escalas mais específicas que nos contam informações muito mais ricas, que interpretadas, que cruzadas, podem mostrar o quanto que a nossa atuação levou a clínica do paciente para um vetor interessante para a operadora de saúde. Isso é negociação estratégica. Não é simplesmente eu apresentar quantos atendimentos eu fiz, mas é mostrar exatamente o impacto que o meu atendimento trouxe sobre o paciente e, consequentemente, sobre o lucro da operadora de saúde. A grosso modo, se nós falarmos de uma forma gerencial, eu te dou mais dinheiro, consequentemente você me paga mais. Porque uma operadora de saúde, vendo que determinada equipe ou determinado profissional aumenta o lucro, logo pensa em investir nisso. Se algo me dá dinheiro, eu vou investir nisso. Então agora é pensar nos 65 pacientes que o professor Tiago comentou que eu preciso conquistar em um mês para ter 9 mil de lucro, nesse primeiro momento, com os 30%, e transformar isso em 65 pacientes com um lucro de 30% de 18 mil, de 27 mil. É aumentar a rentabilidade da minha atuação dentro das mesmas metas. É fazer a minha atuação valer mais. É fazer a minha assistência ser mais lucrativa. E, consequentemente, eu ter um maior investimento em mim
e poder oferecer mais para a minha equipe, poder investir em maior infraestrutura, e com mais infraestrutura eu conseguir traçar novos indicadores e conquistar ainda maior investimento dentro do meu serviço. Parece complexo, mas é matemática simples. É provar numericamente que a gente funciona. E a gente lembra assim, ai meu Deus do céu, eu fiz fisioterapia para não ter matemática. Mas deixa eu contar um segredo, boleto é matemática. E para boleto pagar, a gente precisa saber matemática. Então eu tenho que aprender a ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro de uma forma inteligente. Através de indicadores que eu conheço se a minha atuação está melhorando ou não. É através de indicadores que eu consigo saber se aquele protocolo está sendo efetivo ou não. E quanto? Mudar, traçar novas metas, traçar novos resultados para as operadoras de saúde. O pessoal já apontou lá que está acabando o tempo. Tranquilo. Às vezes parece uma pilha de papel, mas é uma pilha de papel inteligente. É uma pilha de papel que, se bem interpretada, transformam isso em números interessantes, em rentabilidade, em retorno, em valorização. Para amanhã eu falar para vocês assim, minha sobrinha estuda fisioterapia, vocês vão falar assim, aê, professor, agora eu gostei. O problema é, infelizmente, a nossa cabeça foi impregnada somente a assistência e não o gerenciamento. A gente não aprendeu a ganhar dinheiro. Nós não aprendemos a gerenciar nossa carreira de uma forma inteligente e rentável. Então a gente trabalha muito, cansa muito e não ganha aquilo que de fato a gente merece. Mas se a gente usar a cabeça, as coisas mudam. E essa proposta que essa gestão do Grafito 3 traz para vocês profissionais, vocês gestores, vocês terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, vamos aprender a usar os nossos números. Não vamos evoluir, carimbar e assinar e esperar que um dia um fiscal apareça e eu apresente, eu estou evoluindo. Não é para isso que servem os números. Não é para apresentação de um fiscal. Número serve para fazer conta. E conta serve para dar resultado. E esse resultado acabar aqui, no nosso bolso. Aquilo que um dia a gente estudou. Para fazer o que a gente faz por amor. Só que de uma forma que a gente também apresente o amor próprio. O amor por mim, profissional, que amo o meu paciente, amo o meu resultado e sou valorizado por isso. Só que não basta eu fazer isso de forma individual. Eu preciso entender que é necessário que haja uma mudança cultural, haja uma mudança no olhar das operadoras de saúde para as profissões de reabilitação. É necessário que haja uma mudança do reflexo que nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, estamos transmitindo para as operadoras. E para isso, não basta somente que a minha empresa traga resultados, porque senão eu me torno uma empresa de sucesso dentro de uma profissão que muitas vezes a operadora de saúde não valoriza. É importante que nós, profissionais, façamos um movimento onde a profissão cresce como um todo. Porque se todos crescem, se a profissão é interpretada de uma forma melhor e mais rentável aos nossos contratantes, aqueles que detêm o poder financeiro de nos repassar, logo todos nós juntos aumentamos a valorização e o lucro. E amanhã a gente possa dizer que valeu a pena fazer essa faculdade? Tá interessante? Estou viajando, estou curtindo a minha família, estou pagando meus boletos. Porque ninguém trabalha para viver. Ninguém estuda para viver trabalhando a vida inteira. Nós pensamos em nós como seres humanos. Então entender que eu tenho que ser inteligente para me valorizar profissionalmente. Aí vem o slide polêmico, né? Para isso, a gente também tem que coibir aqueles que cobram absurdos, aqueles que estão muito abaixo do referencial, aqueles que
não apresentam propostas de negociação para alterar e, infelizmente, prostituem a profissão, cobrando em atendimentos particulares R$20, R$10, que aceitam repasses de serviços de reabilitação, que pagam pouquíssimo por hora, aumentando assim o volume de atendimento a cada 20 minutos. Isso não está certo. A fiscalização não está aqui para te derrubar. A fiscalização está para manter você que está correto em pé. Porque se você que está correto não consegue ficar em pé porque alguém que está prostituindo a profissão está tirando os seus pacientes de você, alguma coisa está errada. Então é para isso que existem os canais de denúncias. O professor Adriano falou sobre o concurso do DEFIS, que vai sair daqui a um tempo. Logo, professor? Agora já vai sair quantas vagas? 10 vagas. 30 para 40, em São Paulo é pouco, mas já é um bom ganho aí. Aumenta. Vocês, a coisa fica bem eficiente. Aumenta o controle e a regularização da profissão. Para que você que trabalha direito, você que veio aqui hoje para aprender, ganhar mais, você que está assistindo aí, se interessou por isso, se vocês estão aqui e você está assistindo é porque você quer alguma coisa diferente para você. Então você trabalha correto. Então é para isso que existem os canais de denúncias. E nós não podemos ficar quietos. Ai, o vizinho está fazendo tudo errado, mas ele é tão legal. Ele não para o carro na minha vaga. Que carro na vaga, gente? A gente está falando de profissão. A gente está falando de valorização profissional. Lindos, né? Fala a verdade. Primeira vez que você bordou um desses 2 símbolos no jaleco, não foi emocionante? E por que essa emoção não acontece ainda hoje? Muitas vezes nós não estamos sendo inteligentes para isso. Aquela frase de impacto. Você é a sua melhor marca. Aquilo que você faz reflete em você. E se você não faz, não reflete. Se você não se movimenta, não traz impacto. Não muda o seu desfecho. Então mostrem resultados de forma inteligente. E assim a gente vai conseguir chegar onde a gente tanto deseja. Pessoal, muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo também, você pode entrar em comunicado comigo aí pelo e-mail ou também pelas redes sociais, tá bom? Eu estou à disposição para ajudá-los aí no que for necessário, traçar esses indicadores. Uma coisa interessante, só dando uma inserção rápida, a ANS, ela rege em cima das operadoras. As operadoras são obrigadas a oferecer o serviço de fisioterapia e terapia ocupacional. Se não oferecem, a ANS e o Ministério Público autuam. Então, quem está mandando no negócio? Devia ser a gente, porque eles são obrigados a oferecer o nosso serviço. Então, denúncia, se seu colega está sucateando, entendeu? Você está querendo um contexto melhor para atuar, usa o Conselho de Forma Saudável. Pedir mais uma salva de palmas para esse cara que eu sou fã demais. Obrigado, gente.